Bem-vindos novamente à nossa Semana da Inclusão Financeira Fóregon. Hoje a gente encerra os episódios aqui com a participação da Mari. A Mari que é sócia da Bit2Mami, que é uma startup ali voltada para iniciativas sociais. E ela, desde 2016, vem focando o seu trabalho, os seus estudos na economia digital. Então, ali tem bastante coisa para trazer para a gente dentro dessa temática. Então, Mari, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mari, minha xará. Eu estou muito feliz de poder contribuir nessa semana, que eu sei que é de muitas mulheres também aí participando do programa. Então, eu sou hoje sócia e CFO da Bit2Mami. A Bit2Mami é uma startup já em processo avançado de tração, que é uma social tech que tem como objetivo justamente tornar mães e mulheres líderes e livres economicamente, através da educação, inclusive a educação financeira, e através de comunidade. Então, eu realmente, o meu histórico de carreira né, sempre em grandes corporações, mas com o mundo digital avançando, sempre foi algo que me fascinou e eu já comecei dentro do ambiente corporativo que eu trabalhava a focar os estudos e todo o meu trabalho nesse ambiente digital, e aí em 2018 eu decidi sair para empreender e poder realmente viver esse ambiente de dentro para fora. Então, eu comecei faço ainda muita consultoria e modelagem financeira para startups, principalmente, às vezes algumas pequenas empresas. Fiz algumas formações na área de governança e conselho, hoje faço parte do conselho de uma startup também, em estágio inicial, e ajudo com os números, que é onde eu percebo que muitas pessoas, homens, mulheres, aí não tem muita diferença, têm medo. Então, eu tento desmistificar e tirar esse medo e mostrar que os números são nossos aliados. Como que você vê esse panorama da inclusão financeira no nosso país ainda? Assim, você que, né, viveu esses dois lados aí, qual que é o panorama, o desenho que você traça disso hoje? Pois então, no ambiente que a gente vive, principalmente dentro da Bit2Mami, mas falando também da experiência que eu tenho de fazer consultoria com outras startups, eu percebo que realmente ainda é uma questão que assusta ou que às vezes impede de ter um avanço mais positivo, porque normalmente as pessoas se unem, a não ser que seja já nascendo como uma fintech, todas as outras formas de empreender, né, em outros mercados, em outros segmentos, vem de uma ideia, de uma dor, de um desejo do empreendedor que normalmente não tem uma ligação muito direta com números. Então, eles sabem muito bem da dor, eles sabem muito bem da necessidade do mercado, mas eles não fazem a análise financeira daquela possibilidade e nem se preparam de uma forma saudável, vamos dizer assim, para poder fazer esse dinheiro render, empreender. Então, a gente acho que ouve muito, talvez já tenham comentado aqui, o quanto no início empreendedores às vezes comprometem demais o seu cap table, né, a composição societária da sua empresa, porque precisam do dinheiro, mas não entendem bem como que é feita essa troca, né, o custo do dinheiro, quanto tempo vai levar, a mistura de pessoa física com pessoa jurídica, coisas que a gente sabe que no início acontecem, mas assim que quanto antes puder serem separadas e organizadas, então isso até faz parte da minha aula de governança que a gente faz no nosso programa de aceleração, é melhor para que a empresa realmente, inclusive com o objetivo de buscar aportes financeiros mais para frente, quanto mais organizada ela tiver, melhor ela vai ter, né, esse valuation. Mas, de fato, ainda é uma questão. Tanto para a pessoa física, né, que a gente acaba também atendendo muito na Bit2Mami, mulheres que entram na comunidade e fazem mentoria comigo quando é dessa área financeira, quanto na jurídica, ainda tem muito caminho a se percorrer nessa questão da educação financeira básica, assim, de entender realmente o funcionamento financeiro de uma empresa ou até de uma casa, né, a gestão financeira aí da família. Era isso que eu ia te perguntar. A gente entende, assim, pelos bate-papos que a gente vai aprofundando ou vai conhecendo algumas histórias, que a gente traz uma bandeira de inclusão financeira, mas que ela está atrelada a uma série de outras questões, né? Então, assim, já passaram por aqui pessoas que trouxeram a questão da inclusão digital, né? Então, assim, a questão do amparo mental e cultural dessas pessoas, porque realmente não tiveram acesso à informação disso tudo, né? Quando está num nível
nível mais avançado ali no caso de empreendedorismo, isso que você está me trazendo agora, então quer dizer, a pessoa, ela empreende, ela vai ali pro mão na massa, para o trabalho, mas ela ainda não tem essa concepção formada de que ela tem que olhar para essa questão das finanças, e isso, às vezes, é um trabalho, acontece que é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem um foco direcional, que é ali na frente, mas tem uma série de questões que a gente precisa olhar em volta. É isso mesmo, Mari? Eu acabo às vezes tendo uma visão um pouco enviesada, porque de fato chegam para mim as dores e as necessidades financeiras, porque essa é uma das áreas que eu mais posso contribuir. Mas até quando você fala dessa questão, vamos dizer assim, mais cultural e comportamental, mesmo saindo do ambiente do empreendedorismo, a gente vê que todos esses avanços do ambiente financeiro digital ainda realmente pegam uma parte pequena da população, principalmente os nativos digitais, os mais jovens ou os que fizeram, né? Eu não sou mais tão jovem, mas sou fascinada. Então, assim, qualquer lançamento em relação à área financeira que tenha a ver com digital, eu uso, eu acredito, e eu percebo que isso ainda, assim, né? Tem até o exemplo da pandemia, quando muitas pessoas realmente aí aderiram ao uso do cartão por aproximação, o Pix depois explodiu aí com uma série de transações sendo feitas digitalmente, mas as pessoas têm muito medo ainda, né? Então eu vejo, outro dia eu vi no YouTube, né, uma propaganda, um vídeo justamente falando do medo que as pessoas têm de, mas se alguém encostar no meu cartão com uma máquina, vai pagar, e aí dando toda uma explicação de que isso não é verdade. Então, existem muitos mitos ainda, né, que a gente vê, e aí, claro, a gente tem uma população que está envelhecendo, que é um mercado gigantesco, e realmente essa precisa de uma educação, porque eles têm um modus operandi, um comportamento totalmente diferente, né? Então, eu também, outro dia eu realmente evito ir ao banco, eu não gosto, e eu adoro esse ambiente digital, fazer tudo digital, eu realmente confio, mas outro dia eu precisei ir. E aí eu estava na fila e eu vi as pessoas, né, indo, pessoas de mais idade, mas nem tanto assim, pedindo para fazer uma transferência, para fazer um pagamento. Eu falei, nossa, tudo isso pode ser feito. Então, assim, precisa entender, na minha opinião, é um misto de confiança, realmente existe ainda um gap de confiança de que realmente fazer essas transações financeiras, né, dentro de um ambiente digital é realmente seguro, e também de educação, né, dessas pessoas, porque muitas vezes, várias vezes a pessoa me vê pagando e eu falo, cara, você tem também, teu banco não é tal? Pô, seu banco também tem, deixa eu ver aqui, tal, é tão simples, e as pessoas realmente ainda, né, tem um pouco desse receio. Eu acho que aí é uma questão cultural e de educação, né, que eu acho que empresas como a Foregon podem, dentro do trabalho que fazem de educar, desmistificar tudo isso e trazer essas opções aí que o mercado já são inúmeras, né? Eu gosto quando você traz essa questão da segurança, porque é justamente isso, né? O acesso, esses avanços digitais, né? De tudo que a gente viveu, que aconteceu. Isso já vinha acontecendo, mas assim foi potencializado com essa questão da pandemia, né? Desse cenário pandêmico que a gente precisou passar, porque não dava para sair. Então, mesmo ali inseguro ou com falta de confiança, as pessoas tiveram que fazer alguns movimentos, e isso ampliou esse alcance, né? Esse avanço que a gente já vinha ali sendo direcionado, mas esse acesso rápido demais também, ele traz isso, né? Então, assim, é um monte de informação, e às vezes é uma informação que ela não traz uma clareza, e ela acaba passando essa questão da insegurança, né? Então, assim como você, eu também, né, sou adepta a esse tipo de digitalização, né? Eu acho que isso facilita a vida da gente, né, para a gente poder ocupar o tempo com Com outro tipo certeza. de questões, né? Não passando 45 minutos, uma hora e pouco numa fila de banco, fora o trajeto, né? A gente tem visto isso. Deslocamento, Mas eu acho que o grande ponto é a gente poder trazer essas temáticas para uma discussão nesse nível mesmo, né? O que eu faço, quais são as dores que eu venho, né, enfrentando com essa iniciativa, para que as pessoas também entrem nessa onda de parar para prestar atenção, porque às vezes tem um conteúdo muito rico ali, mas que ele não traz esse exemplo do dia a dia que eu preciso ver, né? Então eu acho que é tentar equilibrar um pouquinho,
uma linguagem simples, né? Trazer o que deu certo e o que eu acredito por desafio, né? Para a gente tentar chegar ali, né, nessa disponibilidade de conteúdo mesmo, né, Mari? Exato. Eu vou te falar que assim, eu sou super adepta, mas às vezes outro dia eu me parei pensando nisso, assim, que faz muito tempo que eu só transaciono digitalmente, né? E eu tenho, pela Bitumami, eu sou responsável pela conta, todas as aprovações. Aí eu tenho minha conta pessoa física, eu tenho a minha conta pessoa jurídica, eu tenho a minha conta de investimentos, e eu fico lá transacionando com vários apps de bancos e passando e vai dinheiro e volta dinheiro, às vezes pensando, realmente eu confio muito, porque faz muito tempo que eu não boto a mão em cédulas, né? Daí comecei a pensar desde a época que eu ainda estava no corporativo, né? Que quando é que você recebe? Você não recebe dinheiro físico, né? Então, assim, de fato, para alguém que tem um pouco mais de idade ou que tem certos receios, passa uma certa insegurança, né? Eu, como tenho um pouco mais de conhecimento por trabalhar na área, aí você fala, não, a gente sabe, por exemplo, né, que investimentos, você tem que escolher também bem quem é a instituição que você vai investir, quem é que está por trás, né? Às vezes, como certificador, etc. Mas tem também algumas seguranças que o próprio Banco Central traz, como fundo garantidor, com um nível de valor, essas coisas não chegam para as pessoas, vamos dizer assim, que estão fora desse ambiente financeiro, né? E trazer isso na forma de um conteúdo muito complexo já afasta de cara. Eu acho que talvez até um bom exemplo que me veio agora na cabeça, eu trabalhei os últimos 10 anos antes de ir para a área de empreendedorismo em farmacêutica. E eu acompanhei na farmacêutica essa evolução da bula das medicações também, né? Então, quem que entendia uma bula de remédio há 10 anos atrás, né? Você pegava a bula, letras minúsculas com termos técnicos, né, de médico e tal, e a Anvisa fez todo esse trabalho de obrigar, né, assim, no bom sentido, até então hoje você pega uma bula, eu que já estou precisando usar óculos para ler, então você já consegue ler, aí você entende, né, para que ele foi indicado, quais são qual é o nível de reações adversas que podem acontecer. Algo semelhante a isso tem que acontecer nesse ambiente econômico. Agora a gente vem com o Open Finance, né, a evolução do Open Banking. Então, você dá para o consumidor, né, e para as empresas o poder de controlar e gerir seus dados, né, escolher aonde eles querem usar, mas se eles não entenderem, isso não evolui, porque aí vão ser eu, você, as pessoas que já estão mais avançadas vão tirar proveito disso, das melhores ofertas e tal, e o restante das pessoas, né, ainda vai ficar lá com a sua continha, pagando uma tarifa que não precisa, investindo né, mesmo que seja numa poupança, uma coisa que não remunera o dinheiro, né? E eu acho que isso que não é até justo, né? Porque essas pessoas muitas vezes precisam mais e poderiam estar fazendo o dinheiro girar mais, né? Então, realmente, eu acho que essa questão até, vamos dizer assim, do governo fazer esse trabalho, eu acho que o Banco Central já está evoluindo, né? Se você entra, é que as pessoas nem sabem o que é Open Finance, a grande maioria, né? Mas assim, se você entra no site, tem vídeo em YouTube explicando de uma forma animada, mas eu acho que o próximo passo realmente é trazer isso para uma população mais leiga, de uma forma que seja de fácil compreensão e que eles realmente entendam o benefício disso. É isso mesmo. E de que forma que isso acontece na prática aí com vocês? Como que você consegue transformar esse conteúdo, né, de economia digital para disseminar essa informação aí dentro do que vocês precisam dessas iniciativas? A gente tem dentro da Bitumami uma área de educação, né? E aí a gente tem um programa de aceleração, que é um programa mais longo, que hoje, inclusive, ele é todo patrocinado pelo B2B, então as empreendedoras se inscrevem, mas não tem mais custo, o B2B patrocina com o intuito justamente, né, de trabalhar dentro dessa inovação aberta. E nesse curso a gente tem módulos financeiros, justamente para dar essa iniciação, de uma forma simples. Então, assim, aquele básico, né? Quanto que você espera de receita, quais são as despesas, quanto que sobra, né? Outro dia, e aí, claro, depois tem os programas de um dia, que é o início, e tem as mentorias. Então, eu, por exemplo, acabo fazendo dentro do grupo das Bitumami Lovers, que são assinantes recorrentes, elas têm direito à mentoria. E aí, outro dia, né, vou dar o exemplo, eu tive uma mentoria que era, eu não sei por quê, todo mês de julho acontece que meu caixa fica, eu tenho que botar dinheiro.
E aí ela mesma já tinha se dado conta que isso era algo recorrente. Eu falei, bom, então vamos ver. Provavelmente tem alguma coisa a ver com ou com a demanda ou com a despesa, porque no final a matemática ela ainda é algo muito lógico, né? Não tem 1 mais 1 igual a 3, né? É 1 mais 1 igual a 2, menos 1 igual a 1. E a conta mostra lá no final, né? Então, eu tento mostrar isso, assim, inicialmente a gente faz um trabalho bem simples de compreensão dessa questão de receitas, despesas, o que é investimento, impostos e tal, e assim, quando a gente tem um programa já mais avançado, né, que normalmente são startups que já estão em tração em escala, aí a gente já envolve, inclusive, conceitos jurídicos, quais são as formas tributárias que vão ser mais vantajosas, isso impacta também financeiramente, a parte contábil, a gente indica que elas realmente já se envolvam nisso, mas assim, acho que o mais importante, que eu sei que é dolorido, mas que eu falo para todas, é assim, tudo bem, nenhuma das founders, né, ou dos fundadores, homens ou mulheres, entende ou gosta disso. Tudo bem, você não precisa ser expert, né? No caso, eu sou sócia da Bitumami e eu tenho esse conhecimento, então eu completo o time dessa forma. Mas, eventualmente, se não tivesse, você precisa ter alguém de muita confiança e que eventualmente até venha para o time na forma de um contrato aí, de uma opção de vesting ou de stock options mais para frente, porque alguém que está no C-level, que está no topo aí da gestão, precisa entender disso. Você não pode deixar isso na mão, não, né, de uma pessoa, mas porque infelizmente, faz parte do negócio para dar certo, assim como faz parte ter um bom produto, saber colocar ele no lugar certo, faz parte a gestão financeira. Então, isso precisa acontecer, doendo ou não, precisa acontecer. Sabe que o brasileiro é muito interessado em vídeo, ele né, aí falando um pouco mais até da geração mais atual, precisa ser coisas curtas, animações, coloridos, coisas que atraiam a atenção e não sejam aquela coisa massiva, né, de número. Então, assim, eu entendo que passa pela educação, sem dúvida, mas precisa entender quais são os pontos que afastam essas pessoas do que existe hoje disponível, porque existe muita informação disponível. A questão é quem está consumindo, que a gente sabe que ainda não é uma boa parte, e quem não está consumindo, o que dali que ela não entende, né, que a gente precisa fazer de forma diferente. Eu realmente sou muito visual também, apesar de gostar muito, então eu sou muito adepta a videozinhos curtos, a coisas que realmente enderecem pequenos pontos. Então, hoje a gente vai falar desse tema, assim, 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 coisa curta. Hoje a gente vai falar, né? Hoje a gente vai falar de receita, hoje a gente vai falar da diferença entre despesa e investimento, hoje a gente vai falar de como você projeta um fluxo de caixa para uma receita e depois um fluxo para 2, 3 anos. Hoje a gente vai falar, né, se a gente for para uma questão mais de startup, hoje a gente vai falar de cap table, de equity, de opções de captação, de investimento. Então, coisas que sejam do interesse desse público, mas num diálogo e num conteúdo, numa forma de linguagem que realmente seja palatável para eles. E aí, eu acho que as redes, né, sociais trazem muito isso, né? Elas acabam nos ensinando. Às vezes a gente fica até meio assim, porque fica tudo muito efêmero, muito rápido e tal, mas é onde as pessoas estão consumindo a maior parte dos conteúdos. Então, acho que a gente tem que, né, dar um pouco o braço a torcer e talvez até ir para essa linha, assim, Isso eu falo, claro, para a geração mais jovem, aí até, sei lá, 40 mais. E aí, realmente, se a gente for pensar em educação financeira de pessoa física para idosos eu não gosto dessa palavra, porque na verdade hoje eu já estou quase na linha dos idosos, mas eu acho que assim, 50 a mais, que ainda com uma boa saúde vão viver até 80, 90 anos, eles têm muito para multiplicar ou para fazer desse dinheiro, aí realmente, claramente tem que ter uma outra abordagem, uma outra linguagem para eles. Eu acho que primeiro identificar ali o que a gente quer passar, depois o público, né? Porque a gente tem essas duas vertentes, né? Tem o público ali que a gente, né, mais de 50 e esses jovens, e a gente ainda tem os desbancarizados, que a gente ainda tem um grande grupo no país que não tem acesso a nenhum tipo de serviço, ou ali uma utilização muito precária, né? Que também teve um boom ali, diminuiu, mas incubada por conta desses auxílios,
né? Quer dizer, a pessoa precisou ali estar inserida no mercado financeiro, mas ela subutiliza esse produto, né? Simplesmente ali para pegar esse dinheiro para poder se manter. Então, eu acho que é como você disse, assim, é primeiro se preocupar com essa questão da linguagem e de que forma que a gente vai passar isso, e segundo, pensar nesses públicos de forma diferente, né, Mari? Porque são direções diferentes, né? Acho que você trouxe um ponto que a gente não tinha falado, que é muito importante. Realmente, os desbancarizados ainda são uma população enorme, e a gente viu com o Pix avançar muito, né? Então, as pessoas conseguem não ter exatamente numa conta de banco, mas conseguem transacionar digitalmente, receber e enviar dinheiro, mas, de fato, acabam não aproveitando a totalidade desses serviços. E aí, claro, passa por uma questão também da situação econômica, né, do país, tanto a histórico como até o presente, de que essas pessoas muitas vezes contraíram dívidas, questões que hoje impedem que elas tenham acesso, né, por pontuação ou por uma série de questões quando são avaliadas dentro aí do sistema tradicional financeiro. E, de fato, a gente também entende um pouco o outro lado, que, assim, emprestar dinheiro é um risco, né? Quanto menor o risco, melhor podem ser oferecidas as taxas e vice-versa. Então, precisa realmente encontrar uma forma de incluir essas pessoas, porque eu li, eu não sei até se não foi no site de vocês, eu li outro dia uma coisa que eu achei interessante, que era, às vezes a pessoa só não pagou aquele mês o boleto da luz, mas ela pagou todas as outras contas, ela pagou o aluguel, ela pagou a escola, ou se não tem a escola, né, pública, mas pagou, sei lá, a van que leva a escola, ela honrou com praticamente todas as suas questões financeiras daquele mês, mas não deu para honrar com todas, e aí o fato dela não ter pago uma luz, ela automaticamente cai num limbo ali, misturado com pessoas que realmente aí são maus pagadores, e que aí é uma questão diferente, ou, né, aquela pessoa naquele momento. Então, isso também eu achei interessante, né, separar um pouco, né, categorizar essas pessoas para poder começar a fazer o acesso delas, né, e essa inclusão no sistema bancário de uma forma aí organizada e mais clusterizada, né, para não botar todo mundo nesse mesmo balaio, vamos dizer assim. É isso aí, eu acho que é a concorrência, né? É o que a gente vem vendo e cada vez mais com a questão dos bancos digitais, né? Ali, ou com as fintechs que já têm os seus produtos próprios, né? De fazer uma avaliação interna muito mais com esse tipo de olhar, né? Porque o que a gente tinha, essas avaliações, elas seguiam ali mais ou menos a mesma conduta, né? E agora com essa concorrência, com essa aprovação mais interna, né? Com essa questão desse movimento digital, essas avaliações, né, dessas empresas de inteligência ou também dos birôs, de fazer uma reavaliação de tudo isso, porque como você disse, né, dentro desse universo que a gente vem passando, onde muita gente estava ali num patamar e de repente cai por conta de uma pandemia, por uma questão de perda de trabalho, né, e de você ser avaliado e precisar naquele momento, isso também mexe com toda essa estrutura da pontuação do score ali, né? Vamos trazer ali o score com essa clareza, justamente por conta disso, porque de repente em algum mês você tem que priorizar, mas isso não significa que você tem um histórico todo, né? Então, assim, é uma Exato. observação importante. E que também, né, de novo, infelizmente, e não é só no Brasil, mas é que casualmente eu tive uma reunião recente com uma pessoa, né, que vendeu um banco, e a gente estava conversando sobre isso, assim, como existe também uma máfia que o trabalho deles é fraudar bancos, né, principalmente agora os bancos digitais. Então, realmente, essas pessoas, assim, e é incrível, né? Não é à toa que o sistema bancário financeiro é um dos melhores em termos de segurança e proteção e fraude, porque mesmo assim, né, inclusive não só o sistema financeiro, eu aprendi que inclusive o sistema jurídico nesse sentido não ajuda, né, a ir atrás desses fraudadores por uma série de questões aí legais que não vale a pena entrar, mas então assim, realmente a gente precisa separar as pessoas que tiveram um problema momentâneo e dar oportunidade para elas de resolver essa questão, porque essas pessoas têm boa índole, têm boa intenção, querem ter esse bom score, querem poder ter acesso a outros produtos, mas elas têm questões, todo mundo tem questões, né? Qual é o mês que uma pessoa
né? Qualquer um de nós precisa, às vezes, escolher, bom, ou eu não vou fazer esse gasto, eu não vou fazer aquele, eu vou ter que atrasar essa conta para pagar, né, com juros, mas, né? Então, isso acontece, ainda mais na situação atual, pós-pandemia, e agora também com essa, um pouco dessa instabilidade econômica, aí chegada do novo governo. Então, assim, a gente precisa olhar para isso de uma forma diferente, não dá para juntar todo mundo. Isso, para mim, é um ponto bem relevante, assim, para considerar essa questão dos desbancarizados e até das pessoas que até têm acesso bancário, mas que hoje não conseguem movimentar porque estão, vamos dizer, de alguma forma, né, com um score muito comprometido. Isso que você falou é muito interessante. Eu tenho dois filhos, né, dois meninos, um de 11 e um de 9. A gente vê eles, eles ainda não têm educação financeira na escola, né? Eu espero realmente que eles tenham. Eu ainda não acompanhei o currículo dos próximos anos, por hora só a matemática, mas eu vejo pelos jogos, né, que hoje em dia essa geração todos jogam, e o ambiente do jogo, ele já traz um pouco até das criptomoedas, né, porque eles compram com dinheiro real uma outra moeda dentro desses jogos para poder transacionar aí as figurinhas, as coisas que eles têm lá dentro. Então, ao mesmo tempo que é interessante, eu fico às vezes um pouco preocupada, porque lá os dinheiros são, tudo se fala em milhões, né? Então às vezes eu me preocupo que eles perdem um pouco a noção da realidade, mas eu acho que essa geração mais nova já tem várias oportunidades. A gente mesmo tem dentro da Bit2Money algumas startups que já passaram pelo nosso programa de aceleração, que inclusive foram premiadas e que agora estão, até algumas são residentes lá da casa, que começam com esse trabalho de educação financeira através do app. Então, você, em vez de dar mesada em dinheiro, você coloca lá, a criança começa a entender que se ela guardar e tal. Mas realmente, assim, eu acho que os adultos, né, quem já está nessa geração adulta, principalmente mulheres, assim, eu acabo percebendo muito que ainda tem muito o homem, na sua grande maioria, como o gestor financeiro da família. Só que essas mulheres, em geral, casaram com esses homens numa situação de comunhão parcial de bens, ou seja, o patrimônio construído ao longo dessa relação é dos dois. Então, elas podem, de novo, não amar números, não querer entrar nos detalhes, mas elas também não podem ficar alienadas sobre essa questão. Então, onde que está o dinheiro, como que a gente faz esse dinheiro render mais, como que a gente pode economizar, aonde que a gente pode fazer e tal. Então, assim, claro que isso já mudou, né? A gente vê muitas mulheres sendo até as gestoras da casa, mas ainda realmente não é de longe a maioria. Então, precisa também que essas mulheres, e esse é um papel lá que a gente tem como um compromisso na Bit2Money, essa educação financeira, para que as mulheres entendam que, né, a gente tem um patrimônio que é construído junto, e muitas vezes também vem a questão da mulher não estar trabalhando por um período, principalmente o período que está com os filhos, e isso não quer dizer que ela não está construindo patrimônio, porque ela está, né, estão deixando de acontecer despesas, né, para cuidar dos filhos, porque ela está lá e enquanto o marido faz a outra parte. Então, de novo, né, a educação é a solução para quase a maioria das questões no nosso país, né? É isso mesmo. E para a gente fechar, eu queria que você trouxesse para a gente aqui. Primeiro que a gente vai fechar a semana, então eu acho que a gente pode fechar num nível ali, né, mais sonhador mesmo. Por trás de todo esse trabalho, o que que é o seu sonho ali? Por que que você traz essa bandeira ali? O que que tem como, que a Mari agora tem como propósito de vida, né? Porque você largou, tá certo, tá dentro do segmento, mas qual que é o seu propósito com tudo isso? Bom, o meu propósito, principalmente quando eu me uni à Bit2Money, é justamente ver essas mães e mulheres podendo dar conta da sua vida, serem livres e líderes economicamente em relacionamentos ou não relacionamentos. Eu vivi algumas questões no ambiente corporativo, justamente, né, aí falando muito mais da penalidade da maternidade, essas questões, né, da mulher acabar perdendo o emprego e a possibilidade de empreender e de ser livre e livre economicamente. Então, hoje o meu propósito é realmente ajudar essas mulheres da forma que elas entenderem que for melhor, seja no corporativo, seja empreendendo, porque empreender, na verdade, não é para todo mundo e não é fácil no nosso país. Então, também a gente tem que deixar isso claro, mas elas precisam entender que elas podem muito e que elas têm que ser
donas aí das suas decisões, junto com a parceria do marido, da família, dos filhos, do que for. Então, meu propósito é realmente ajudar essas mulheres e mães a serem líderes e livres economicamente. E eu contribuo com o meu conhecimento financeiro para isso. Que coisa boa de ouvir, porque no final é sobre isso, né? Sobre o que a gente aprende e a gente decide partilhar, né? Fácil não é, não adianta a gente romantizar, né? Dizer que é Exato. fácil empreender, que vai dar tudo certo, que não vai ter momentos e que a gente não tem que olhar para as nossas questões estruturais, familiares e culturais, mas eu acho que é aceitar as ajudas, né? Você abrir o olhar ali para um horizonte de pessoas que realmente estão preocupadas com isso, né? Ou de oferecer uma informação, né, mais ali descomplicada, simples, ou, né, de você atuar ali realmente numa linha de frente e dizer, olha, vamos lá, vamos começar, né, vamos mapear, vamos ver o que que dá para fazer. Então, eu acho que é aproveitar essas conexões. No fundo, é sobre pessoas, né, Mária? É sobre Pessoas cuidando pessoas de e é tão pessoas. bom, exato, e é tão bom, né? Porque eu, como eu falei, né, já tenho uma experiência, mais de 25 anos no mercado, então é tão bom ver que eu realmente tenho coisas que eu aprendi que agora está na hora de eu compartilhar. Eu fico muito feliz toda vez que eu falo alguma coisa que realmente eu vejo que ajuda outra pessoa. E eu acho que é isso, é pessoas ajudando pessoas. Que bom, eu fico muito feliz mais uma vez de ter você aqui comigo, né? Encerrando a Semana da Inclusão Financeira, minha xará, né? Então, assim, a É, gente acabou de se conhecer e com essa proximidade. Então, assim, muito obrigada por me permitir, né? Com essa troca, de ter essa troca, conta comigo, conta com a Foregon, né? Nós estamos vamos aqui, contar com então, certeza. tem essa conexão agora, então, de repente, lembrou, pensou, né? Eu sei que novas ações virão e eu gostaria de deixar a porta aberta da nossa casa para você também aqui, viu? A nossa também, porque em São Paulo a nossa casa tem uma porta sem catracas, então é só chegar. Que bom, obrigada, viu, Mari, mais uma vez. Beijo Obrigada. grande para você Beijo, bom dia. e para vocês que acompanharam a nossa semana. Deixa aqui o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque a gente espera em breve estar aqui novamente com um monte de assuntos e temáticas importantes. Beijo grande, tchau!